Esse é mais um conteúdo do método PSQI e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a manipulação das chaves protéticas. Então, como é que a gente vai fazer isso de uma forma adequada para evitar danos tanto na chave como na cabeça do parafuso, para não ter problemas aí de parafuso espanado, por exemplo. Então, eu tenho esse modelo aqui para poder fazer essa demonstração. Esse daqui é um modelo de um implante GM Gram Morse da Neodent com um pilar para peça parafusada unitária, um pilar GM e seu cilindro em metal. Por ser um implante GM e os componentes protéticos da linha Gram Morse, a gente sabe que a chave que a gente vai ter que trabalhar é a chave do sistema Gram Morse. Mas, quando chega um caso no consultório e a gente não sabe que implante que é, que marca que é, que chave que tem, qual é o encaixe, a gente vai seguir uma sequência lógica de quais as chaves que a gente vai testar inicialmente para tentar manipular o componente, poder manipular esse implante. Então, basicamente, a primeira chave que a gente vai tentar manipular vai ser a chave hexagonal 1.2, que é essa daqui, e a gente sempre vai manipular a chave com o adaptador digital preso em fio dental para ter uma segurança e caso essa chave caia na boca do paciente, a gente tem como recuperar essa chave de uma forma muito tranquila. Então, basicamente, aqui é uma situação hipotética, onde nós temos essa condição que eu já sei qual é o implante, mas eu poderia não saber qual que é esse implante. Então, a primeira chave que a gente sempre vai manipular vai ser a chave 1.2, por ser a chave mais comum de se trabalhar. E aí, se a gente colocar a chave, é muito importante entender que essa chave ela tem várias posições para entrar. Só que a chave só encaixa no parafuso em uma posição. E precisa ser a chave adequada, obviamente, mas até a chave adequada ela só encaixa em uma posição. Mas note a liberdade que a chave tem dentro do componente para encaixar no parafuso. Então, muitas vezes a gente não consegue encaixar por conta de angulação da chave. Então, é muito importante a gente tentar, de várias angulações, tentar encaixar essa chave e ver se ela encaixa. Aqui, com a chave 1.2, eu sinto que tem alguma retenção. Mas se eu tentar forçar um pouco mais, eu vejo que a chave vai girar em falso e não vai ter o encaixe adequado para a gente poder trabalhar. Num segundo momento, a outra chave que a gente vai escolher para trabalhar é a chave quadrada. Por que a chave quadrada? Porque a grande maioria dos componentes protéticos ou vai ter uma chave hexagonal 1.2 ou uma chave quadrada que vai encaixar no parafuso. Então aqui a gente pode observar lá que a chave quadrada, por diversas posições, mudando a angulação, a gente vê que ela roda em falso. Então a gente não vai conseguir também ter uma posição de travamento que vai dar o encaixe adequado. Então a gente consegue sentir que essa chave não é a chave adequada. Tentamos algumas chaves, por último, alguns componentes também podem ter o encaixe da chave 0.9, então a gente pode vir aqui com a chave 0.9 também e tentar encaixar. E o que a gente vai perceber é que a chave 0.9 ela entra, mas ela entra e gira em falso. Ou seja, o encaixe para a chave aqui em questão é maior do que a chave 0.9, mas não é a chave 1.2, então é uma chave específica. Então, se você não tem ideia da marca do implante, não sabe qual é o encaixe, a chave que você vai utilizar, você vai seguir essa sequência primeiro e depois, passada essa sequência, você vai para chaves específicas para tentar fazer essa manipulação. É muito importante tentar saber a marca do implante para poder saber que chave que você vai trabalhar. Mas isso criando uma situação hipotética, existem muitos casos de UCLA sobre hexágono externo, hexágono interno, que ou é chave quadrada ou é chave 1.2. Então, para exemplificar essas situações. Agora a gente vai com a chave certa, que é a chave NEL, para poder manipular esse componente. E aí a gente vai observar que mesmo com a chave correta do componente, se a gente manipular ela em diversas posições diferentes e ela não vai ter o encaixe devido do parafuso, ela escorrega aqui dentro e a gente não encontra o encaixe.
Então, a gente precisa manipular essa chave de diversas posições, diversas angulações, até que ela encaixa. E aí a gente sente que parece que ela entrou numa região e ficou firme, que é justamente o encaixe do parafuso. Então aqui a gente já sabe que é a chave do Graham-Morse. Então aqui a gente teve, ela tem um travamento e essa é a chave a se trabalhar. Então, com a chave adequada, a gente já sabe, a gente manipulou com o adaptador digital. Agora a gente vai proceder para dar o contra-torque e fazer a remoção desse componente protético. Para a gente poder dar este contra-torque, o que a gente vai fazer? Então a primeira coisa é pegar o seu torquímetro e colocar na posição de contra-torque. Eu quero remover esse componente. Para ficar na posição de contra-torque, essa setinha precisa ficar para o lado contrário das marcações do torquímetro. Então a gente precisa puxar essa parte, tem uma mola aqui, e depois que a gente puxa, a gente precisa girar para o outro lado. Então a gente colocou ali a setinha virada para o outro lado. Quando a gente puxa essa região, então ao puxar essa região, essa mola libera essa região aqui do torquímetro, que é onde encaixa a chave. E essa é a região que permite que a catraca gire para um lado ou para o outro. Então é importante a gente tomar cuidado na hora que for girar a posição do torquímetro, não cair essa peça. Essa peça sempre encaixa de baixo para cima, então ela está ali da parte de baixo para cima, mas para ela entrar eu preciso recuar aquela parte do meio da catraca e agora encaixou de novo. Então minha catraca está no sentido anti-horário, então eu devo preparar isso antes de ir à boca do paciente para fazer a aplicação do contra-torque. Eu vou encaixar a chave no torquímetro, a chave encaixada, essas chaves têm um formato padrão, elas encaixam na grande maioria dos torquímetros. E agora uma informação muito importante, quando a gente vai com a chave em posição na boca, muitas vezes a inclinação do implante é uma inclinação desfavorável e a gente não consegue achar o ponto que a chave encaixa no parafuso. Então é muito importante ter sensibilidade e sentir quando a chave encaixa. Então a gente precisa sentir com firmeza. Então a gente movimenta o torquímetro e a gente sente, na hora que ela encaixa, parece que a chave cai dentro do parafuso mesmo. E aí a gente tem uma firmeza do torquímetro. Então, para isso, a gente tem que ter uma sensibilidade muito boa, principalmente com o torquímetro em mãos, porque a gente não pode correr o risco de achar que a chave está mais ou menos encaixada e aplicar uma força. Se a chave não estiver assentada corretamente no seu encaixe dentro da cabeça do parafuso, nós podemos gerar um problema e espanar esse parafuso. E isso vai dar muito trabalho para fazer a sua remoção posteriormente. Mas basicamente a gente vai buscar então esse posicionamento com o torquímetro, com a chave. Então a gente vai buscar posições, angulações, aqui fazendo uma mera demonstração. Então a gente vai buscar essas posições e a gente vai sentir que na hora que a chave encaixa no parafuso, notem como, principalmente com o torquímetro, muitas vezes não é fácil encontrar esse encaixe. Até porque o torquímetro não vai ter tanta liberdade de giro como a chave digital, por exemplo. Então a gente vai procurando esse encaixe, gira o torquímetro para mesial, gira para distal, gira para lingual. A gente vai girar o torquímetro rodando ele até que a gente sente que encaixou. Uma vez encaixado, o que a gente vai fazer? O indicador vai dar um apoio nesta região aqui do torquímetro. Essa região ela gira livremente, então notem que mesmo que eu gire o torquímetro, essa região do meio ela vai ficar fixa. Então eu posso girar aqui o torquímetro à vontade, no sentido contrário do que ele está programado. E aí, o dedo indicador vai apoiar o torquímetro em posição e a gente vai fazer a força, não precisa ser necessariamente na vara. A força a gente faz na vara quando a gente quer calcular o torque. No contra-torque não é necessário, mas pode ser feita também tanto na vara, como aqui, como segurando o torquímetro, e a gente vai aplicar o contra-torque. E com isso a gente já afrouxou. Afrouxou, já remove o torquímetro, não precisa continuar e fazer toda a remoção com ele. Removeu o torquímetro, agora a gente vai voltar para quem? Para o nosso adaptador digital,
para poder fazer a remoção completa agora. Então, o torquímetro na remoção ele serve só para reduzir esse torque inicial, não serve para remover o parafuso por completo. Para fazer essa remoção do parafuso por completo, aí a gente vem com a chave digital, a gente vai encaixar ela aqui dentro, vai buscar o encaixe dela no parafuso, então a gente sente que parece que ela cai de um degrau e encaixa, ela fica firme, e aí a gente vai girar. E aí, a gente pode girar no sentido anti-horário e tentar remover o componente. A gente vai ver que o componente ainda está preso. Por quê? Porque a gente não afrouxou completamente o parafuso. E aí vem uma dica muito legal para a gente ter certeza que o parafuso já está completamente afrouxado. A gente vai girando o parafuso com a chave digital até a gente sentir um estalo entre o parafuso e a rosca do componente. Sempre com o indicador apoiado aqui na parte de cima da chave e girando por baixo dela. Se a gente for tentar remover ele antes de sentir esse estalo, ele ainda está preso. Então, para remover de uma vez por todas, o que a gente faz? A gente vai ter certeza, indicador apoiando e empurrando o parafuso de encontro com o implante. E aí a gente vai girando. E aí, conforme a gente vai girando, a gente vai sentir que o parafuso chega numa posição e parece que ele cai. Então, se você observar o parafuso, eu giro, giro, giro e ele cai. Giro, giro, giro e ele cai. E eu sinto isso no dedo. Eu sinto um estalo no dedo. E ele faz até um barulhinho, a gente consegue escutar. Esse é o som. Quando a gente tiver essa sensação no dedo, de que parece que tem um degrau, um estalo no parafuso, a gente vai girando ele e parece que ele tem um estalo, quer dizer que o parafuso já soltou completamente e a gente consegue fazer a remoção. Então aqui a gente tem um pilar GM, para peça aparafusada unitária ali de cinta 2,5, só para demonstração. Esse transmucoso está alto para esse caso, teria de ser um transmucoso menor, mais baixo. E agora, para a gente levar o componente em posição para poder aplicar o torque em boca, como é que a gente vai fazer isso? Então, eu costumo levar o componente todo junto, montado assim, já na chave. Então, eu levo o parafuso dentro do componente, a chave no parafuso e seguro isso tudo com os dedos, com o indicador aqui na chave, inclusive. E aí a gente vai levar e vai posicionar isso sobre o componente e vai começar a rosquear para poder sentir o início da rosca, pegar o início da rosca aqui do componente. Uma vez a rosca iniciada, a gente precisa acertar essa posição do componente que pode não estar correta quando a gente vai provar uma coroa, por exemplo, dependendo do grau de liberdade aí de rotação dos componentes, eles podem estar na posição errada. Então a gente precisa adequar essa posição do componente protético antes de aplicar o torque. Então a gente precisa adequar essa posição. Às vezes a gente precisa segurar o componente em posição para poder instalar ele, principalmente componentes angulados, isso é muito importante. E aí a gente tem o parafuso ali dentro do componente fazendo a retenção agora desse cilindro provisório. Então tá aí todo o conjunto instalado, e uma vez instalado e em posição, agora a gente vai para a aplicação do torque. E aí nós vamos fazer nesse caso uma aplicação de torque de 15 newtons. Para isso, então, nós vamos corrigir aqui o torquímetro. Então, a gente vai puxar, puxou, girou, e aí ele tem que encaixar de novo. Aí encaixou de novo. Então, já está no sentido da rotação, no sentido horário. Lembrando que a gente tem que segurar essa região, porque se a gente puxar e não segurar, vai sair toda essa parte do torquímetro. E aí a gente precisa colocar de volta, e aí para colocar de volta, nós vamos colocar de baixo para cima, nós vamos encaixar ali, e aí nós vemos que essa parte do meio ela precisa entrar para conseguir terminar. E aí para ela entrar a gente puxa essa região, puxou, entrou e estabilizou. Se essa parte ficar torta, fora de posição, ela ficar assim, por exemplo, aqui vai ficar solto. Então a gente precisa encaixar, colocar em posição e ver essa parte também encaixar em posição e ficar tudo um conjunto adequado. E aí a gente coloca a chave no torquímetro, e aí agora a gente vai fazer a aplicação de torque, e o ponto mais importante disso tudo,
Quando a gente vai com o torquímetro para poder fazer a aplicação de torque, o que acontece? Como eu mencionei, ele é um pouco difícil da gente achar o encaixe da peça. Isso principalmente dentro da boca. Às vezes o eixo de instalação do implante é um eixo angulado e a gente precisa ter certeza de como que está esse eixo de entrada da chave do parafuso para poder fazer a aplicação do torque. Então a gente tem que ir com o torquímetro com bastante cautela, gira o torquímetro para um lado, gira para o outro. Note como tem uma liberdade da chave aqui dentro da peça, a gente consegue movimentar ela bastante, a gente precisa sentir a chave encaixar, ela precisa encaixar completamente. Uma vez encaixada completamente, agora é hora de fazer a aplicação do torque. E aqui nós vamos fazer uma aplicação de 15 newtons, então voltou, aplicou, estamos em 10 newtons, vamos ficar entre 10 e 20 newtons, aqui agora em 15 newtons. 15 newtons, vamos conferir só se está adequado, de novo 15 newtons, ok, instalado. É muito importante tomar cuidado com a seguinte situação. Pode acontecer de cair sujeira no encaixe do parafuso. Então isso pode acontecer. Então eventualmente, ali na parte onde a chave vai encaixar no parafuso, pode cair resto de resina, pode ter alguma sujeira que impeça que a chave encaixe da forma adequada. A forma mais comum de acontecer dano na cabeça do parafuso é quando a chave não está encaixada da forma adequada no parafuso e o torque é aplicado. Então aí muitas vezes a gente vai sentir até a chave escorregando, escapando do parafuso porque ela não estava adequada. Se você danificar um parafuso, tente trocá-lo o quanto antes. Então programe-se já. Normalmente é difícil você danificar o parafuso de uma forma irreversível, que você não vai conseguir mais trabalhar na primeira vez. Isso é uma sucessão de erros, mas assim que você sentir que o parafuso já teve algum dano, já troque, já faça a manutenção desse parafuso. E tente observar se lá dentro do componente, dentro da coroa, tem alguma sujeira no encaixe da chave com o parafuso de retenção, para que você não tenha nenhum problema de não encaixar da forma adequada o seu torquímetro, a sua chave. Espero que essas informações tenham sido importantes para você, relevantes, e fique ligado para os próximos conteúdos e até a próxima.